Olá para todos e vamos a mais um estudo. Não quero mais ser crente. O que vai acontecer comigo? O que acontece com uma pessoa que desiste da igreja? Vamos avaliar e examinar de acordo com a Bíblia. Se deixou de ser evangélico ou não quer mais pertencer a nenhuma religião, mas não voltou para o mundo, não significa que esta pessoa será condenada. Existe hoje um grande número de pessoas que estão abandonando as religiões, mas não voltou para o mundo. Ela serve a Deus, mas não pertence mais a religiões. Está acontecendo muito isso, são os chamados desigrejados. Para a religião, desviado é quem sai dela. Mas, biblicamente falando, desviado é aquele que deixou o evangelho e volta para o mundo. Existe o desviado da igreja, da religião, e o desviado do evangelho. Nos tempos dos apóstolos, na igreja primitiva, não existia denominações como existe hoje. Vamos examinar algumas situações. Existem dois tipos de desviados: o desviado da igreja, da religião, e o desviado do evangelho. Quem largou a religião, mas não largou o evangelho, não significa que esteja perdido. A salvação não está vinculada a participar de uma denominação religiosa para ser salvo. Mas é possível ser cristão sem pertencer a nenhuma denominação? Possível até pode ser, conforme já foi explicado, que a salvação não está vinculado à religião. Então, não é impossível. Mas a pessoa não poderá participar das ordenanças que Cristo deixou à igreja, como a ceia, por exemplo. Não poderá ter os dons ministeriais, porque não terá onde usar. Congregar é bíblico. Em Hebreus 10, 26, o escritor disse para não deixar de reunir como igreja, ou não deixar de congregar. Os primeiros cristãos se reuniam no templo todos os dias, como toda a igreja primitiva se reuniam. Veja em Corinto, os crentes se reuniam. No livro de Atos, os crentes se reuniam para partir o pão, que é a ceia. Como é que vai tomar a ceia sozinho? Então o povo se reunia, se congregava para cultuar a Deus. Este princípio já vem do Velho Testamento. Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, que era o templo móvel, para Deus habitar no meio deles. Era o lugar para congregar. Depois Salomão fez o templo, que era o local de congregar. Na igreja primitiva, depois do ano 70, não tinha mais templo, mas o povo se reunia nas casas, nas praças, em qualquer lugar. Então, congregar é bíblico e não importa onde. Os primeiros cristãos se reuniam todos os dias no templo. Os crentes são membros do corpo de Cristo. Se deixar de congregar, ele ficará de fora. E qual será o motivo da pessoa deixar a igreja? A maioria dos casos é sedução pelas coisas do mundo. Alguns casos é decepção com as religiões, os escândalos e tudo mais. Mas a maioria é sedução pelas coisas do mundo. Este vai sofrer igual o filho pródigo. Talvez pelo sofrimento ele volte. O pior desviado que existe é o apóstata, aquele que nega tudo o que viveu, aquele que a sua mente foi cauterizada. Esta pessoa é aquela que viu o poder de Deus, viu Deus operar, operou na vida dela, teve o poder de Deus na vida dele e recebeu o Espírito Santo. É o crente genuíno. E hoje ele nega. Neste caso é mais difícil, pois sua mente foi cauterizada. Em 1 João 5,16, fala do pecado para a morte e daquele que não é para a morte. Lá diz assim:
Se alguém vir pecar seu irmão, é da igreja, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Se refere a alguém genuinamente convertido ao evangelho e não à religião, a que chama de irmão. Crente que nunca se converteu não conta. Então há pecado para a morte, e por isso digo que não ore. O que não pecou para a morte é aquele que cometeu um deslize, igual o filho pródigo cometeu. Foi seduzido pelo mundo e tudo mais, mas está arrependido e não nega a verdade. Ele sabe que errou, não nega a palavra, e hoje ele está fraco espiritualmente. Para este pode orar que Deus irá restaurá-lo, conforme está no versículo que lemos. O que cometeu pecado para a morte se apostatou da verdade. Abandonou a fé, abandonou a verdade. Negou o que viveu. Para este é mais difícil. Deus não pode fazer nada que ele não queira. Poderá entrar numa situação onde o Espírito Santo se afastará dele definitivamente e ele ficará num caminho sem volta, sem chance de salvação. Este é o pecado para a morte. Pode orar para ele que não vai adiantar nada. O Espírito Santo é quem convence do pecado. João 16, verso 8. Se ele se afastar da pessoa, ela estará perdida. Quando a pessoa se desvia, o Espírito Santo não se afasta de imediato da pessoa, pois a função dele é convencê-la do pecado. Veja o caso de Saul. Quando o Espírito Santo se apoderou dele e foi transformado, depois que ele pecou, endureceu o coração, demorou um bom tempo para que o Espírito Santo se retirasse dele. Em Hebreus diz: se hoje ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração, como fez Israel no deserto. Eles ouviram a voz do Espírito Santo e rejeitaram por 40 anos. O Espírito Santo vai insistir por um tempo determinado a levar esta pessoa ao arrependimento. É um tempo que só Deus sabe, nós não sabemos. Se a pessoa resistir, daí sim se afastará definitivamente. Então tem pessoa que vai sofrer e depois vai retornar pelo sofrimento. Deus permite o sofrimento, em muitos casos, na vida de um desviado, justamente para que ele se arrependa e volta. Então, se hoje ouvirdes a voz, não poderá endurecer o coração. Né? Se o Espírito Santo se afastar, entrará no caminho sem volta. Se gostou, dá um joinha. Se não for inscrito, se inscreva e até o próximo.